tem o poder, Deus tem a autoridade de pegar aquele que ninguém dá nada, o último da fila, e colocar num lugar de honra. Deus é aquele que faz o solitário se assentar em família. E Deus é o Deus que muda as realidades. Deus é aquele que muda os destinos. E Ele faz isso através de promessas. E Ele cumpre essas promessas. E quando Ele cumpre essas promessas, Ele muda totalmente a nossa realidade. Então, talvez a realidade que você esteja vivendo hoje não é a realidade que você gostaria, não é a realidade que você sonhou. Mas existe uma verdade, e a verdade é que Deus pode mudar qualquer realidade. Seja uma realidade de doença, seja uma realidade de uma tristeza profunda, seja a realidade de uma família destruída, seja a realidade de alguém que não tem perspectiva de futuro, alguém que está num ambiente onde não tem perspectiva de futuro, seja um cenário de falta de oportunidade. As promessas de Deus é o que pode mudar a sua realidade. Deus pode transformar completamente a sua vida, mesmo que você tenha tudo para dar errado. Se as promessas de Deus te encontrarem, Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação. E isso aconteceu na história de Abraão. Abraão vivia ali uma realidade e Deus entra na história. Deus entra na história de Abraão e a vida dele é completamente transformada. E Deus faz promessas para ele e transforma Abraão nesse personagem, no pai da fé. Olha só o que diz Gênesis capítulo 12. E o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Olha só a promessa aqui. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Nesse momento, Deus está entrando na vida de Abrão. E a partir do momento em que Deus entra na história de alguém, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. É impossível Deus entrar na vida de alguém e essa pessoa continuar sendo a mesma. Então Deus entra na história de Abraão e faz uma promessa: olha, Abraão, eu farei de você uma grande nação. Agora a realidade que Abraão vivia era uma realidade completamente diferente. Porque Abraão não tinha, aqui nessa ocasião, nenhum filho. Abraão não tinha o mínimo, que seria um filho, para dar continuidade à sua descendência. Como Deus promete uma nação para alguém que não tem nenhum filho, não tem nem o básico. Então, às vezes, as promessas de Deus, elas confrontam a nossa realidade. A realidade de Abraão não combinava com a promessa que Deus fez para ele. E talvez as promessas que Deus fez para a sua vida também não combinam com a realidade que você está vivendo. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, e você vai vir muita gente, vai vir uma nação a partir de você. E Abraão está olhando para si, está olhando para a sua realidade e está dizendo: mas como? Eu não tenho nem o básico, eu não tenho nem o mínimo para que isso aconteça. Mas as promessas de Deus, o peso da promessa de Deus, o peso da palavra de Deus faz com que todas as realidades sejam transformadas, mesmo que a promessa seja totalmente contrária à realidade que estamos vivendo no momento. Então, nem sempre a realidade que nós estamos vivendo no momento é a realidade que nós gostaríamos de estar vivendo. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é que não existe realidade que Deus não possa transformar. E eu já quero liberar essa palavra aqui para você. Não existe realidade que Deus não possa mudar. Não existe cenário difícil, tão difícil para que Deus não possa agir. Não existe causa tão difícil para que Deus não possa atuar, agir ao seu favor. Se Ele disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Mesmo que não combine com a sua realidade atual. Então, o que nos leva da onde estamos para a realidade que Deus tem para nós são as promessas de Deus. E que lindas promessas Deus tem para você, Deus tem para sua casa, Deus tem para sua família. Você precisa entender isso, que o valor que tem uma promessa vinda de Deus.
Promessa de Deus vale mais do que o dinheiro. A promessa de Deus vale mais do que a conexão, vale mais do que o network, vale mais do que o acesso, vale mais do que ambientes. A promessa de Deus é o que de fato muda a vida do homem. Existem pessoas que ficam indo atrás de oportunidades. Para quê? Para mudar sua realidade. Porque acham que a mudança de sua realidade está na mão de homens, está na mão de outras pessoas. E sim, Deus pode usar outras pessoas para contribuir com a mudança da sua realidade, mas a sua realidade só vai ser completamente transformada, só vai ser completamente mudada através de uma promessa, através de uma palavra que sai da boca de Deus. Então prefira ter uma promessa, prefira ter uma palavra de Deus do que qualquer outro recurso na sua mão, porque a promessa de Deus vale mais do que tudo. A promessa de Deus é o recurso mais valioso que temos, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, se Deus disse, já é. Se Deus disse, já aconteceu. E olhando para a história de Abrão, eu me pergunto, por que é que Deus escolheu Abrão? O que é que fez Abrão chamar a atenção de Deus para que Deus escolhesse ele para mudar a realidade dele? E nós podemos aprender algumas coisas com Abrão para que a nossa realidade também seja mudada. Então, se você precisa do agir de Deus para que a sua realidade, para que o contexto que você está inserido hoje seja totalmente transformado, nós podemos aprender algumas coisas com Abrão. A primeira coisa é que só é alvo das promessas de Deus aquele que está disposto a abrir mão do que é seu para viver o que é de Deus. Olha só o que nós lemos que diz. Deus chega para Abrão e fala, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ou seja, sai daquilo que é teu. A terra é sua, a parentela é sua, mas eu estou te convidando para viver os planos que são meus. Olha só o que Deus está dizendo para Abrão. Sai, abre mão daquilo que é seu para viver aquilo que eu tenho para você. Abre mão dos seus sonhos para viver os sonhos que eu sonhei para você. Abre mão da sua vida para viver a vida que eu sonhei para você. Então só é alvo das promessas de Deus aquele que está disposto a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Às vezes nós pensamos que a nossa realidade vai ser transformada quando realizarmos os nossos sonhos, mas não. Os melhores sonhos para vivermos não são os nossos sonhos, mas são os sonhos que Deus sonhou para nós. Então Abrão só foi alvo da promessa de Deus porque ele estava disposto a abrir mão daquilo que era dele, abrir mão da terra, abrir mão da herança, abrir mão do conforto, abrir mão da segurança, abrir mão da estabilidade, abrir mão de estar perto de quem ele conhece para viver aquilo que Deus prometeu para ele. Abraão, sai da tua terra, porque eu tenho uma nação para você. Outra coisa, ele não teve medo de recomeçar. Abraão foi muito corajoso aqui. Abraão sai de um lugar de estabilidade, de um lugar onde ele já tinha construído a sua vida, de um lugar onde ele conhecia as pessoas, de um lugar de conforto, onde ele estava garantido, aonde o futuro ali era certo. E Deus o convida para o incerto. Larga a sua certeza, abre mão daquilo que é certo, aquilo que é seguro para você e vem viver uma promessa. Abraão abriu mão daquilo que já era uma realidade para acreditar e viver a promessa que saiu da boca de Deus. Que Abraão entendia que por mais que não tivesse acontecido ainda, se Deus falou, é certeza que vai acontecer. Então eu prefiro estar onde Deus quer que eu esteja, mesmo que ainda não tenha acontecido o que ele falou. Ainda que seja só uma promessa, mas eu prefiro ter a incerteza, mas estar na onde Deus quer que eu esteja, do que ter a certeza humana e não estar no centro da vontade de Deus. Outra coisa que eu vejo que Abraão fez aqui incrível, ele não se limitou à sua situação atual. A promessa de Deus era, Abraão, vem, que eu vou fazer de você uma grande nação. Olhando para a sua situação atual, era impossível isso. Um homem de idade que não tinha filhos, como é que eu vou largar tudo aqui
e vou acreditar que eu serei uma grande nação, mesmo que eu não tenha o mínimo. Muitas vezes nós não vivemos as promessas de Deus porque nós limitamos as promessas de Deus ao cenário que nós estamos vivendo. Ah, Deus prometeu que eu vou ser uma grande nação. Ah, mas eu não tenho um filho, a minha mulher é estéril, então não vai se cumprir. Agora a pergunta é, quem dita o que você vai viver? A sua realidade ou o que sai da boca de Deus? Quem é que tem o poder de dizer qual será o seu destino? É a sua realidade atual ou a palavra que sai da boca de Deus? Abraão não se limitou à sua situação atual. Ele olhou e disse, eu posso até não ter um filho hoje, mas porque a palavra saiu da boca de Deus, eu vou acreditar que eu serei uma grande nação, mesmo sem ter o básico, mesmo sem ter o mínimo, mas mesmo não tendo o mínimo, humanamente falando, eu tenho tudo porque eu tenho uma palavra. Então, se eu tenho uma palavra, eu já tenho o suficiente. Se eu tenho uma palavra, eu já tenho tudo o que eu preciso, porque mais vale uma palavra da boca de Deus do que qualquer certeza, do que qualquer conforto, do que qualquer estabilidade e recursos humanos. E outra coisa que Abraão fez aqui muito séria é que ele estava disposto a tomar decisões difíceis. Deus chama ele para tomar uma decisão difícil. Quem quer ser alvo das promessas e da mudança de realidade precisa estar disposto a tomar decisões difíceis. Não era fácil tomar a decisão de chegar para sua esposa e falar, olha, Deus falou comigo. E tudo que nós construímos durante toda a nossa vida, nós vamos abrir mão e vamos seguir o direcionamento que ele disse para mim. Não era fácil para Abraão chegar para os seus pais e falar, pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim até aqui. Mas eu estou abrindo mão de tudo isso porque Deus falou comigo e Deus me deu um direcionamento. Só vive a mudança de realidade aquele que está disposto a tomar decisões difíceis. Quantas pessoas deixam de viver as promessas de Deus porque são covardes nas decisões? Porque tem medo de tomar as decisões que são necessárias. Deus te fez promessa. Deus te chamou, mas só vive as promessas, só vive o cumprimento das promessas, só vive o transformar de realidade. Aquele que tem a coragem de tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Não são decisões impulsivas. Não estou falando aqui sobre decisões irresponsáveis, eu não estou falando aqui sobre cometer e fazer loucuras, mas eu estou falando sobre alguém que recebeu diretamente uma palavra e uma promessa de Deus e tem deixado de viver os sonhos de Deus porque não teve coragem ainda de dar o primeiro passo. Mais difícil do que tomar as decisões é você deixar a vida passar e não viver os planos que Deus tinha para você. Quantas pessoas não tomaram as decisões que precisavam tomar? E o tempo passou e não viveram aquilo que era para viver. É mais difícil olhar e ver a sua vida passando e você não tendo um propósito e você não tendo o destino que Deus tem para você do que as decisões que é para você tomar. Então, por mais difícil que sejam as decisões que você precisa tomar, tenha em mente que mais difícil ainda é não estar no centro da vontade de Deus. É passar toda a sua vida longe do centro da vontade de Deus. E eu queria compartilhar com você 4 coisas que fizeram Abraão ser alvos da promessa de Deus. A primeira coisa é que Abraão não teve dificuldade em seguir o que Deus disse. Olha só o que diz o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E isso é incrível, porque Deus fala com Abraão, sai da sua terra, vai para onde eu vou te mostrar, você não sabe aonde é ainda, mas eu não vou te falar agora, eu vou te mostrar no futuro. Então sai da sua terra que eu vou te mostrar. E no versículo seguinte diz que Abraão saiu. Abraão não teve dificuldade de fazer o que ele ouviu Deus dizer. Então, mais do que ouvir, Abraão fez exatamente o que Deus falou.
Quantas pessoas já ouviram, quantas pessoas já sabem o que tem que fazer, mas estão adiando a sua atitude? Abraão entendeu que a promessa de Deus era o que direcionava o futuro dele. O destino dele era direcionado pela promessa e ele recebeu a promessa e ele entendeu, é para lá que eu preciso ir. Aquele que é alvo da promessa de Deus entende que ele não toma mais decisões por si mesmo. Agora a promessa toma as decisões por mim. Os sonhos de Deus tomam as decisões por mim. O que é que o Senhor tem para mim, Deus? Eu tenho que você saia da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então já está decidido, porque é a promessa quem decide o que eu vou fazer, é a promessa quem direciona os meus passos, é a promessa quem conduz qual que vai ser a minha próxima decisão. Não é o que eu acho que é melhor, não é o que eu acho que é mais seguro, não é o que eu acho que é mais vantajoso para mim ou para minha família, não, é a promessa que decide para onde eu vou, é o direcionamento de Deus quem diz qual é o meu próximo passo. Abraão entendeu que para viver as promessas ele precisava entregar o controle nas mãos de Deus. O controle vai ficar na sua mão até quando? Até quando você vai tomar as atitudes? Até quando você vai tomar as decisões? Abraão simplesmente entregou o controle da vida dele nas mãos de Deus e da promessa. Sai da sua terra. Abraão disse, estou indo. Já fui. Abraão foi ver o que Deus tinha para ele. E isso é muito forte. Deus disse para ele, Abraão, sai que eu vou te mostrar algo. Deus está te fazendo um convite hoje para te mostrar algo que você não viu ainda. Abraão precisava sair porque da onde ele estava, ele não conseguia enxergar o que Deus tinha para ele. Era muito longe, era muito distante. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão, Abraão, vem ver o que eu tenho para você. E Abraão diz, estou indo, Senhor. Aonde o Senhor me chamar para ir, eu irei. Porque eu não tenho dificuldades em fazer aquilo que eu ouvi o Senhor me falando. Que voz é essa que Abraão ouviu, que fez ele abrir mão da sua vida inteira, que ele tinha construído até ali, para ir viver algo que apenas era uma promessa. O que eu desejo é que essa voz te encontre hoje. O que eu desejo é que essa voz impacte você também e que você tenha o mesmo encontro que Abraão teve e que foi capaz de fazer ele abrir mão de tudo que ele acreditava, abrir mão de tudo que ele construiu para ir viver os sonhos e os planos que Deus tinha para ele. Em segundo lugar, Abraão não considerou que era tarde demais. O mesmo versículo 4 diz... Continuando, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Não sai com uma promessa de ter muitos filhos, mas ele tinha 75 anos, mas ele não considera tarde demais. Porque nunca vai ser tarde demais quando Deus está com você. Nunca vai ser tarde demais quando o dono do tempo está com você. Abraão entendia o dono do tempo, então por mais que o meu tempo aqui seja limitado, e talvez eu esteja caminhando já para mais da metade e para o fim da minha vida, o dono do tempo, o dono da vida está me chamando. Então nunca será tarde demais quando o dono do tempo, quando o dono da vida estiver com você. Então não considere que é tarde demais. Abraão não considerou que era tarde demais. Abraão não considerou que seria difícil demais. Abraão não considerou, não, já passou os meus dias. Os meus dias da juventude já se passaram. O que eu tinha que conquistar, eu já conquistei. Porque o que é limitação para nós não é limitação para Deus. A idade era uma limitação para Abraão para ter filhos, para Sara para ter filhos. Mas a idade deles não limita a Deus. Deus não está preso no tempo. Deus não está preso nas nossas limitações. O que Abraão não conseguiu fazer no seu tempo de mocidade, Deus tem o poder de fazer na sua velhice. Eu quero liberar essa palavra aqui para você. Aquilo que você não conseguiu fazer com a força do seu braço, aquilo que você não conseguiu fazer com a sua competência, com os seus recursos, com a sua intelectualidade,
com os seus dons, aquilo que você não conseguiu fazer com a sua força. Deus pode fazer, mesmo que o tempo já pareça que tenha passado, mesmo que pareça que não vai mais acontecer. Se você não conseguiu, as suas limitações não limitam o agir de Deus, não limitam o poder de Deus. As suas limitações limitam apenas você, mas Deus está além disso. Deus está além de todas as limitações. Então Deus chega para Abrão e fala: Abrão, está na hora de nós rompermos os limites. Abrão, está na hora de rompermos as barreiras, está na hora de rompermos as fronteiras. Abrão, eu estou te chamando para aumentar os seus horizontes. Abrão, eu estou te chamando para aumentar as suas fronteiras, para aumentar o seu alcance. Abrão, você vai muito longe ainda, muito mais longe do que você conseguiu ir no seu próprio braço, muito mais longe do que você conseguiu ir na sua mocidade. O que eu tenho para você é muito maior, Abrão. Abrão, eu estou te chamando para romper os seus limites. Enquanto o pessoal de 75 anos está pensando em se aposentar, Abrão, eu estou iniciando um novo projeto na sua vida. Em terceiro lugar, outra coisa que fez Abrão ser o alvo da promessa de Deus é que ele só parou quando chegou lá. Olha só o que diz o versículo 5. Abrão levou Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esse versículo é incrível. Ele partiu para Canaã e lá chegou. Por que o texto dá esse detalhe? Porque muitas pessoas têm objetivos, mas param antes de chegar nos objetivos. Muitas pessoas têm planos, projetos, mas não conseguem. Elas param antes de chegar no objetivo, mas Abrão não. Abrão, ele saiu da terra do pai dele com um objetivo que era chegar em Canaã. Ele saiu com esse objetivo, ele partiu levando muitas coisas e chegou lá. Só consegue viver os planos de Deus, as promessas que mudam realidades, aqueles que não param no meio do caminho, aqueles que não desistem dos projetos que começam. Quantos planos Deus tem para você, planos que talvez já até iniciaram, mas estão pausados, estão parados, mas hoje eu quero te dizer essa palavra: parta para Canaã e não pare até você chegar lá. Deus está te chamando. Ei, o seu ponto final não é aí parado, o seu ponto final é Canaã. Eu te chamei para ir para Canaã. Abrão saiu de Harã e foi para Canaã e só parou quando chegou lá. O texto diz que Abrão levou sua esposa, seu sobrinho, todos os bens, mas tudo o que ele carregava não o impediu de chegar no seu objetivo. Meu Deus, quantas coisas você carrega que te impedem de chegar no objetivo que Deus tem para você. Mas o texto diz que Abrão saiu de Harã com sua esposa, seu sobrinho, carregando todos os bens, servos, e só parou quando chegou no seu objetivo. O que ele carregava não o impediu de chegar em Canaã. Muitas pessoas são paralisadas por aquilo que carregam. Traumas, mágoas, tristezas, desânimo, doenças, dores, frustrações. Mas por mais pesado que seja a carga que você carrega, isso não pode te impedir de chegar no objetivo final. Abrão sai de Harã e ele só para quando chega em Canaã. Então Deus chama Abrão: Abrão, vem ver o que eu tenho para você. Porque o que Deus tem para você é além do que você imagina, é além do que você sonha. Mas para você viver os planos e os sonhos de Deus, você não pode parar no meio do caminho. E por último, em quarto lugar, por que Abrão foi alvo da promessa de Deus? Porque ele era um homem de altares. Olha o que diz o versículo 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então a resposta de Abrão para Deus sempre foi em forma de altares. Deus aparecia para Abrão, ele fazia um altar. Deus falava com Abrão, ele fazia um altar. Abrão entendeu que toda vez que ele construía um altar, ele tinha a presença de Deus por perto. Abrão trazia a presença de Deus para a sua realidade através dos altares que ele edificava.
só consegue viver a transformação de realidade, só consegue viver o cumprimento das promessas aqueles que têm a presença de Deus consigo. É impossível vivermos as promessas sem Deus. É impossível vivermos as promessas de Deus sem Ele. Nós precisamos dele na nossa rotina, na nossa companhia, na nossa vida. Precisamos de Deus para viver, para sobreviver. E os altares eram uma forma de Abrão chamar a atenção de Deus. Abrão sabia sempre que eu edifico um altar, Deus aparece. Então, mais importante do que um Deus que muda a nossa realidade, mais importante do que um Deus que nos faz promessa, é o próprio Deus da promessa. Então, eu espero que você viva todas as promessas e sonhos de Deus para você. Que toda realidade que não seja a realidade que Deus sonhou para você seja totalmente transformada e que você tenha uma vida totalmente abençoada e próspera. Mas não se esqueça que melhor do que as promessas é o Deus da promessa. Deus te abençoe.